batalha espiritual constante que temos, o mundo no pecado, nas trevas, nos faz estar de vez em quando, às vezes recebendo algumas notícias que não são boas, algumas lutas que passamos, e isso faz parte, sempre fará parte da nossa vida. Mas glória a Deus porque você tem Jesus, amém? Amém. Glória a Deus porque você tem a palavra de Deus, onde você pode se refugiar, e ela é a espada que você pode usar a qualquer momento. Temos as armas espirituais que podemos usar: a oração, o jejum, a meditação da palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus. Tudo isso é importante. Você continue nesta caminhada, não desanimando, não desistindo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus disse que nos finais dos tempos o amor de muitos iria esfriar, a fé iria esfriar. Jesus escreveu cartas a 7 igrejas para que eles pudessem estar voltando a Jesus, voltando ao primeiro amor, voltando a se congregar, voltando-se à palavra de Deus, voltando à oração. Então é importante estarmos reunidos, e louvado seja Deus por esta igreja e você. Amém. E a palavra de Deus também diz que nós não podemos deixar de nos congregar. Devemos estar na casa do Senhor, na casa de Deus. Pastor Marinho telefonou para mim, disse que a ideia ou o tema seria da passividade à proatividade. Estarmos ativos. Eu sei que vocês não são tão passivos, tão devagarinho, né? Tão devagar, tão lento, lerdinho, né? Preguiçosos. De vez em quando toma uma preguiça, de vez em quando acontece isso. Mas nós temos, irmãos, que estar sempre em atividade, sempre o quê? Trabalhando, servindo ao Senhor. E se somos da casa do Senhor, nós fazemos tudo para a honra e glória do Senhor. No seu trabalho, na sua casa, em todo lugar você está glorificando a Deus. Na escola onde você estuda, que aqui temos, né, vários jovens, várias crianças. Você que está fazendo a faculdade, não é, e outros estudos, você está fazendo tudo, e não pode esquecer que é para a glória de Deus, para o serviço de Deus. Então você vai fazer sempre o melhor, e você vai ser aquela pessoa que sempre vai ter as melhores ideias, mais criativa, aquele que pode ser um líder, aquele que está à frente de muitas coisas, aquele que é procurado para resolver problemas, para decidir as coisas, porque você tem Jesus, você tem o Espírito do Senhor, você tem o Espírito de sabedoria, amém? Você tem o Espírito de conhecimento da palavra de Deus. Por isso nós devemos estar lembrando que Deus falou para Josué e falou para os outros homens de Deus: esforça-te e tem bom ânimo. Esforçar é fazer um pouquinho a mais, não é, do que a gente faz. E os versos é de 16 a 18, pastor. Eu vou ler de 16 a 18 do capítulo 4, mas eu vou pensar no capítulo 4 e dar uma ideia geral da vida de Neemias e do processo que Neemias estava passando, da situação que ele estava passando. Neemias capítulo 4, 16 a 18, vou estar lendo, mas a base será praticamente o capítulo 4, 16 a 18. Você acompanha a leitura da palavra de Deus. Eu vou fazê-la na nova versão internacional, na NVI. 16. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Amém? Amém. Esse é o texto da palavra de Deus. Obrigado, Senhor. É a tua palavra, ela é lâmpada, ela é conselho, ela é a tua vontade, é o teu propósito para as nossas vidas. E eu tenho a certeza que o Senhor sempre fala através da tua palavra, iluminados que somos pelo Espírito Santo do Senhor. Mais uma vez eu te agradeço, porque podemos receber o teu conselho para as nossas vidas,
E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, Neemias, e o livro de Neemias mostra, e você já sabe disso, trata de reconstrução, trata de reforma, de fazer aquilo que está destruído, foi derrubado, foi queimado. A cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém estavam todos destruídos, as portas da cidade estavam quebradas, o povo que ali estava, o povo de Judá que ali morava, estavam todos tristes, estavam alguns passando fome, passando necessidades, apertos financeiros, e a cidade de certa forma precisava dessa reconstrução, desta reforma. Então a reconstrução dos muros e a reconstrução da vida das pessoas que ali estavam, e isso significa mudança. Reconstruir é começar tudo de novo, e talvez alguma coisa que você vai começar de novo e reconstruir algo na sua vida, ou reconstruir a sua casa. Tem algumas coisas, quando você vai reformar, você vê que você tem que ir e descobre alguma coisa que o alicerce não estava bem feito. Uma vez em casa eu fui fazer uma parede lá, colocar azulejo na parede e fazer uma reforma no banheiro. Aí a hora que começou a tirar o reboque, adivinha o que aconteceu? A parede caiu. O reboque era mais forte que a parede, verdade, né? Entendeu? Então aí você teve que, né, mudar muita coisa. Então essa questão de mudança, essa questão de reforma traz às vezes dificuldades para algumas pessoas que não querem. Há quanto tempo aquela cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém estavam caídos, estavam quebrados? Há muito tempo, e ninguém fez nada, estava bom assim. Tem pessoas que gostam daquela situação, de ficar naquela situação às vezes ruim. Tem gente que gosta disso, mas o povo de Deus não pode gostar disso. Ele tem que estar sempre melhorando a cada dia. E mudança e reconstrução significa sair da situação que está para uma situação nova, para uma situação melhor, para uma situação onde você vai se sentir bem, vai se sentir feliz. Vamos tirar as pessoas, não é, do sofrimento. Vou sair de uma situação ruim para uma situação melhor. É isso que você pensa quando você faz, é assim que você sonha quando você vai mudar de emprego, quando você vai mudar a sua casa, quando você vai fazer uma reforma. E você conhece isso, quando você vai mudar de escola, mudar o curso que você está fazendo para melhor, vai mudar de emprego. Então a mudança cria isso. Mas tem pessoas que não gostam de mudança, tem familiares que não gostam que eu possa mudar alguma coisa, às vezes até mudar o meu visual, né? Olha, continua assim, né? O cabelo está meio esquisito, tal, mas continua assim, né? A mulher quer mudar o cabelo, quer fazer um corte novo, né? O senhor anda contra ficar com o cabelo comprido. Pode cortar, né, pastor? Pode cortar o cabelo, ficar aqui pode, né? Então, né, louvado seja Deus, né? Pôr um batonzinho lá, tem um batom 24 horas, um batom um pouquinho mais caro, né? Se ele fica mais tempo, né? Então você já sabe tudo que tem que fazer, né? Mas tem gente que não, para que fazer essas coisas? Não precisa dessas coisas. Eu tenho uma filha de um cunhado meu, que ela está, acho que com 15 ou 16 anos, e ela mora com os seus avós e com a esposa do meu cunhado, porque eles se separaram. E os avós, sabe o que os avós disseram para ela? Ela não precisa, ela pode parar de estudar, que ela não precisa estudar, ela não precisa fazer faculdade, né? Num tempo de hoje, alguém fala isso, por quê? Qual a ideia? Eu não entrei a fundo da situação, né? Mas para que ficar naquela situação, não conhecer algo novo, abrir a mente? Então tem pessoas assim. Outras não querem a mudança porque de certa forma eles se beneficiam daquela situação, daquele sofrimento, daqueles muros quebrados, daquela sujeira que ali está. Talvez alguns lá na cidade de Jerusalém, não sei se acontecia, né? Mas tinha alguns entulhos, alguma coisa. Falaram, não, é bom deixar o entulho aí, não é verdade? Porque eu tenho uma empresa que mata rato, mata barata, né? E
Então é bom deixar o entulho, porque sempre vai ter serviço para mim. Eu vou ter que dedetizar, cada 3 meses eu vou ter que vir aqui matar os escorpiões, passar um inseticida aí, né? E outras situações. E as pessoas querem, e algumas vivem disso. Talvez no Brasil durante muito tempo, não sei se ainda, não é? Existe o Departamento Nacional das Obras contra a Seca, né? Então desde pequeno eu ouço falar do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, e cada 3, 4 anos a seca continua, e eles não fizeram nenhuma obra contra as secas, né? Vai fechar o departamento e vão perder o emprego e etc. Então tem muita coisa por aí que podemos ver. Então, mas a necessidade de mudanças existe, e você sabe que precisa melhorar, você sabe que precisa sair de uma situação de desastre para uma situação melhor. Aí você tem escolha: ou fica como está, ou muda a situação. Ficar como está é ser passivo, é se conformar, né? É se conformar com a situação, conformar daquilo que está. E nós não podemos nos conformar, ficar da forma que estamos. Nós temos que estar mudando, ou ficar passivo ou proativo. Isso aí, o que é ser proativo? É você estar tomando a iniciativa, e você vai encontrar maneiras de mudar, você vai encontrar maneiras de resolver as situações, de resolver os problemas. Não existe aquela frase, não é? Isso não tem jeito. Para você que é servo do Senhor, tudo tem jeito, amém? Amém. A gente não pode, como crente em Cristo Jesus, dizer não tem jeito, não tem solução. Nós cantamos ou falamos e lemos e falamos e oramos, nosso Deus é o Deus do impossível, mas às vezes nós não vivemos dessa maneira, com essa fé, com essa certeza de que podemos mudar, e que podemos estar pedindo a Deus o que? Sabedoria. Ele vai dar sabedoria, Ele vai dar estratégias. Ele é o Deus que está conosco, junto conosco. O livro de Neemias mostra isso. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele diz, aqui no verso 4, ele diz: o nosso Deus lutará por nós, e esta é a certeza que você tem. Nosso Deus luta conosco. E o capítulo 4 refere-se a isso, refere-se à estratégia da batalha. O capítulo 4 mostra esta batalha. Neemias começou a reconstrução, Neemias visitou o Jerusalém, chorou, jejuou, planejou, durante 4 meses, cerca de 4 meses ele pensou o que teria que fazer. E você lendo o livro de Neemias, você vê que ele planejou, orou durante mais de 120 dias, e ele construiu os muros em 52 dias. 52 dias. Ele não ficou paralisado, ele falou: pronto, essa situação não tem jeito. Ele jejuou, orou, depois falou com o rei que ele precisava estar indo fazer este serviço lá em Jerusalém. E o capítulo 4 então mostra esta questão desta batalha, a estratégia desta batalha. É o capítulo que fala da oposição que aconteceu na reconstrução, e como devemos então enfrentar essas batalhas, como devemos enfrentar a oposição, como devemos enfrentar aqueles que querem derrotar o meu plano, o meu planejamento, como eu devo agir. No final nós vamos ver como devemos agir para que a mudança aconteça, para que aqueles que querem nos derrotar, aqueles que querem dizer que não dá para fazer, eles vão quebrar a cara, porque nós vamos orar, nós vamos fazer e estamos fazendo o serviço e o plano de Deus. Neemias fez todo o planejamento, fez toda uma estratégia, e o propósito era construir e reconstruir os muros de Jerusalém e pôr em ordem a vida das pessoas. Ele sabia o que tinha que fazer. Você sabe os teus sonhos, os teus planos, o que você quer fazer, que mudanças você quer fazer, que mudanças você está fazendo. Talvez alguns aqui estão estudando para ter uma mudança na sua vida, e talvez alguns estão falando: para que estudar? Para que estudar?
Para que fazer esse curso? Não é? E etc. Isso acontece. Então aqui este mostra a oposição. Primeiro nós temos que ver a tática daqueles que são os nossos oponentes, os adversários, aqueles que não querem ver você legal, aqueles que não querem ver você. Eu não vou falar aqui de olho gordo, de macumbaria, nada disso, né? Ou inveja, mas tem gente que não quer, né? Quer continuar do mesmo jeito, não quer ver você melhor, não quer ver você diferente, alegre, feliz. E o diabo também trabalha nisso, não é? Colocando os seus agentes para colocar estas ideias na sua cabeça. Então a tática dos oponentes primeiro é ridicularizar, fazer com que você seja motivo de riso. Alguns da escola falam que é bullying, né? Essas coisas aí sempre aconteceu, sempre tem, faz uma piada a seu respeito, né? Olha ele, né? Ele tem 25 anos, agora que ele vai estudar, vai voltar para o colegial, isso aí não tem jeito, não vai ter jeito, não tem jeito. Veja ele, veja como ele está, e vai fazendo piadas, não é, a seu respeito, piadas às pessoas, expondo as pessoas ao ridículo, No versículo 1 aqui do capítulo 4 diz assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, e na minha versão diz, ridicularizou os judeus. É isso que ele fez. E não existe Sanbalates por aí? Como existe, não é? Existem essas pessoas que ficam com raiva, com ódio, não sei porquê, não é? Que vê você legal, vê você bem, ele fica com bronca de você. Alguns até cortam a amizade, você não sabe nem porquê, não é verdade? Você deu uma melhorada, não é, na sua vida. Então, alguém expõe você ao ridículo, sabe por quê? Porque essa pessoa no fundo, sabe o que é? Ela está com medo de que você tem razão. Ela está com medo de que você está certo. E ela vai te ridicularizar, vai brincar com você, vai exagerar nas acusações, vai exagerar em tudo. Ela tem medo que você triunfe. Porque essas pessoas que ficam cuidando da vida dos outros, não é? Ela não tem tempo, com certeza não tem tempo para cuidar da vida dela, não tem tempo nem para planejar a vida dela. Ela fica olhando o que os outros estão fazendo e não quer que os outros façam, que os outros cresçam, que os outros progridam. Então sempre poderá acontecer isso. E toda vez que alguém te ridicularizar ou fazer gozação com você ou falar alguma coisa, não é? Você deixe isso para Deus, a conta de Deus. Depois nós vamos ver isso. E também o que acontece com essas pessoas? Sempre vai aparecer alguém que vai se aliar a ele, não é? E ele vai arrumar um companheiro. E Sanbalate arrumou Tobias. Arrumou Tobias. E Tobias já exagerou, né? Sanbalate falou um monte de coisa e Tobias já chegou lá e falou assim: olha, pois eles que construam, eles vão construir, mas sabe o que vai acontecer quando eles construírem? Quando vier um animalzinho, uma raposa, uma galinha, um passarinho, vai subir no muro, o muro vai cair. É assim que ele falava. As pedras vão desabar, não é? É ridicularizar, é falar que não vai dar certo, é fazer piadinha. Então, ridicularizar. E em segundo lugar, outra tática, além de ridicularizar, é fazer resistência, fazer oposição séria mesmo, não é? Querendo atacar, querendo juntar pessoas para formar uma turma para que eles não construam. Em vez de um ou dois, não é? A pessoa vai espalhando, Sanbalate, Tobias, fala com um, fala com outro, fala com outro. Aí no almoço do Dia das Mães, a família toda vai, você está fazendo esse negócio, isso aí, meu irmão, não vai dar certo. Eu não sei se na igreja pode acontecer isso, não é? Eu acho que não é verdade? Mas até na igreja pode acontecer, não é?
Pode acontecer um ministério, uma obra nova, um trabalho novo na igreja, né? Eu não sei, ninguém me contou nada aqui, mas vamos supor, né? Que quando teve aí a contratação para colocar o negócio na internet aí, né? A mensagem, o culto, né? Pode ser que tenha alguma, para quê, né? Para que essas coisas? Qualquer coisinha que você vai fazer, tem gente sempre resistente. E aí forma uma resistência. Começa com um, começa com dois, começa com três, e de repente todo mundo está falando, né? E aquela mentira que vai surgir, porque além da resistência, não é? Eles se juntam para causar confusão. Vem o verso 8 do capítulo 4. Verso 8 do capítulo 4. Na minha tradução está assim: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Olha lá, Sambalate, Tobias, os árabes, os asmonitas, os homens de Asdod e outros, não é? Foi espalhando a notícia. Isso aconteceu. Então, às vezes tem tantas pessoas negativas, e como se juntam pessoas a isso para falar que as coisas estão todas erradas. Existem pessoas, infelizmente, eu acho assim, não tenho certeza, né? Existem pessoas que parece que nasceram e não encontraram-se com Jesus, né? Acho que não se encontraram com Jesus porque elas são contra tudo e nem sabem porque é contra, né? Mas elas sabem que é contra. Isso aí eu não apoio, porque às vezes nem sabe o porquê, nem conhece direito à história, nem conhece direito à história. Então as pessoas podem nos ridicularizar, resistir e formar um batalhão de resistência para que a mudança não aconteça. E terceiro lugar, rumores. Que rumores? Boatos, histórias mentirosas para criar o pânico, para criar confusão. É a forma mais rápida de espalhar um rumor, é se alimentar dos medos que as pessoas têm. Olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Puxa, você viu lá o que aconteceu? Aquele lá foi construir o muro da casa dele e o muro caiu na outra semana, né? Olha, não constrói assim não, né? Tem cuidado, e você vai fazer uma outra coisa, e outra, e as pessoas vão falando, não é verdade? Então diz aqui, eu não anotei aqui o versículo, mas diz assim: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, eles disseram, os inimigos, verso 11, viu? E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, nós vamos matá-los e acabar com o trabalho. Acho que eles tinham esse poder de fazer isso? Acho que eles poderiam chegar lá, se quisesse fazer já tinha feito, não tinha falado nada. Às vezes eu comentei essas semanas retrasadas aí que estavam falando da Coreia que ia soltar míssil. Eu falei, se ele quisesse soltar mesmo, ele não falava nada, né? Ele não ia falar, eu vou soltar o míssil segunda-feira, né? Eu vou explodir. Você sabe quando alguém vai explodir, né, um banco, ou vai explodir lá igual teve lá nos Estados Unidos, explodir aquela bomba na rua lá, né? Por mais segurança que tinha, eles não sabiam. E aquele que vai fazer a malvadeza, ele não vai falar, não é verdade? Mas aqui eles falaram para quê? Para sair uma boataria, para todo mundo ficar com medo mesmo, ficar com medo de verdade. E de vez em quando vem uns boatos sobre muitas notícias aí, não é? Então é assim que acontecem os rumores. Eles são espalhados, em primeiro lugar eles são espalhados perto, eles espalham, os inimigos espalham perto daqueles que estão perto deles, né? Então se o teu inimigo, ou aquela pessoa que quer falar, ele quer causar impacto, o que ele vai fazer? Vai ser alguém da tua família mesmo que vai começar ali pertinho de você, né? Vai ser o vizinho, vai ser aqui perto. Porque aqui diz aqui, os judeus que moravam perto deles, verso 12, os judeus que moravam perto deles. Então eles começam já, não é? Tem uma amizade com você, tem uma conversa com você, ele já começa a jogar as mentiras, começa a espalhar notícia ruim.
E como tem mentiroso, e como tem gente que faz fofoca para provocar a confusão na igreja. Como gente que faz fofoca no serviço que você tem para te prejudicar, porque ele sabe que você vai ser supervisor. E quando ele fica sabendo e o telefone sem fio e a botaria em empresa, então é maior que na igreja, né? Vai ver que na igreja é menos, né? Mas onde você trabalha, na escola, sempre tem uma notícia, vai passar o facão, e vai não sei o quê, né? Aí fica sabendo que você vai ser supervisor. Aí essa notícia começa a correr. Aí já começa a falar umas mentiras de você, né? Já começa a soltar umas mentiras. Então você vai estar bem no meio deles, né? E vai ser perto de você, e alguém perto de você, e alguém que trabalha com você. E os rumores vão ficando exagerados. O que diz aqui no verso 12? Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram. Fala, você não falou ainda lá para o Neemias isso aqui? Você não falou ainda? Você não falou ainda? E aí você começa a falar. Fala uma vez, fala duas vezes, fala 3 vezes. E às vezes parece que uma mentira contada 10 vezes, ela pode se tornar uma verdade. Uma verdade. Então temos que tomar esse cuidado. Mas as fofocas vão indo. Então quando se exagera 10 vezes, é capaz da gente até acreditar. Então nós temos aqui estratégias, táticas. E você deve conhecer as táticas, o jeito de ser de alguém que não quer você ver você legal, não quer ver você bem na igreja. Você tomou uma decisão de estar esta semana toda aqui na igreja. Tem gente que se opôs. É uma luta. Quando você se converteu e você vai na igreja aos domingos, fala para vocês, eu vou na igreja, eu quero ir domingo de manhã e quero ir domingo à noite. Tem oposições, tem críticas, tem gozações. E nós não podemos falar que não tem. Pode ter programa na televisão, pode ter um monte de igreja aí, mas continuam as pessoas ridicularizando aqueles que são de Jesus. E que efeitos isso pode causar na sua vida e na minha vida? Como que nós vamos reagir e o que isso pode acontecer? Nós tivemos aqui um momento de oração e pudemos ver que nós temos, né, foi pedido diante do Senhor, né, problemas psicológicos, problemas emocionais, e estas fofocas, e esta situação, e esta tática, quando eu estou indo bem, não é? Eu estou caminhando bem para a minha mudança, está tudo bem, os meus sonhos estão certos. Aqui no caso de Neemias em Jerusalém, essa situação aconteceu quando eles estavam na metade do muro. Eles viam que realmente o muro ia acontecer, a construção ia terminar, a reforma ia ficar tudo bonito, as portas iam ser refeitas, tudo ia ficar lindo e maravilhoso. E quando estava na metade do trabalho, aconteceu isso. E acontece assim muitas vezes, na metade da construção, não é? Que você começa a desistir. Você já viu alguma casa pela metade? E você não consegue terminar nunca. Aconteceu alguma coisa ali e você desistiu. E você desistiu de continuar. Às vezes na escola você faz só metade do curso, não faz ele completo, porque você reagiu erradamente àqueles que te criticavam. Algumas coisas aconteceram e o seu sonho, parece que aquilo que era sonho, aquilo que era até propósito de Deus na sua vida, você colocou diante de Deus essa situação, essa mudança, você colocou diante do Senhor. Neemias colocou essa situação diante de Deus. Ele jejuou, ele orou e falou, eu vou fazer a obra. Todos os recursos foram dados.